Pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande tê-los aqui na aula, na nossa aula remota de legislação e organização da educação básica. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos falando da questão da flexibilização da lei de diretrizes e bases, né? Eu sei que estamos todos no final do semestre, com vários afazeres das mais diferentes áreas, das mais diferentes unidades curriculares, mas precisamos encerrar o assunto dessa unidade curricular de legislação, né? E vamos hoje praticamente caminhando para o fim, né, das nossas discussões, não é? Bom, na aula passada nós falamos da questão da reclassificação no que diz respeito ao processo e avanço do aluno nos mais diferentes anos da escola, né? E aí nós falávamos que a reclassificação é um processo pelo qual a escola, os seus protagonistas vão tentar identificar qual seria o melhor ano, né, equivalente à série, no qual o aluno poderia estar inserido, levando em conta o quê? A sua bagagem anterior, aquilo que ele traz no seu processo de formação, né? Via de regra, a reclassificação ela é feita quando há aquilo que nós denominamos de distorção idade-série, né? Ou quando o aluno abandona a escola por algum motivo e não consegue comprovar documentalmente qual série ou ano eventual que ele tenha parado. E aí é aplicada a avaliação de reclassificação a esse aluno, tentando identificar qual seria o melhor ano que esse aluno deveria ser encaixado, né? Nós vimos também que a reclassificação ela pode ser aplicada ao aluno que tem aluno que tem ou que desenvolveu aquelas denominadas altas habilidades, né? Ou superdotação. O aluno que por algum motivo ele não acompanha ou não condiz o seu desenvolvimento com o ano ou a série que ele eventualmente esteja cursando, né? Então, esse indivíduo ele passa por um processo de reclassificação com o intuito de melhor adequar a situação do aluno, né? A reclassificação ela pode ser, via de regra, sempre para cima, a mais, mas ela também pode excepcionalmente, e aí marquem aí quem anota, excepcionalmente ser reclassificado para baixo, né? Qual é a situação que implica na reclassificação para baixo do aluno? Sempre que for identificada a situação da aprendizagem deste aluno, né? Então, via de regra, a reclassificação é para mais. No entanto, esse aluno pode ser reclassificado para menos, conforme a situação de aprendizagem deste indivíduo, ok? Tá claro até aqui? Vocês lembram disso? Foi exatamente nessa situação que nós falamos, tá? Muitos perguntam e sempre colocam a questão da reclassificação como um elemento daquilo que nós denominaríamos como possibilidade de sair ou de não frequentar a educação de jovens e adultos. Todo mundo sabe que a educação de jovens e adultos ela foi criada, né? Já teve nomes diferentes ao longo do processo da evolução da história da educação do Brasil, como cursos de madureza, Mobral, ou o antigo supletivo, que seria mais recente, próximo à educação de jovens e adultos, né? E ele tem como finalidade proporcionar a educação para aqueles que não tiveram o tempo de estudar na idade certa, né? Por isso que a educação de jovens e adultos ela é voltada para um público mais velho, né? Não seria adequado uma pessoa de 35 anos, 40 anos, numa sala de quarto ano, por exemplo, ou de sexto ano. E aí esse indivíduo tem a possibilidade de estar inserido nas classes da educação de jovens e adultos para que ele possa continuar os seus estudos, né? Há quem diga que a reclassificação só é aplicada na questão da educação de jovens e adultos, mas pelo nosso diálogo anterior, vocês puderam perceber que ela pode ser aplicada em qualquer momento, a qualquer situação, tá? Desde que haja uma solicitação por parte do aluno e que o aluno
comprove, através dos exames dos quais ele será submetido, a necessidade de fazer o exame de reclassificação. Tá? Ah, professor, eu tenho 16 anos, estou cursando o ensino médio, e o primeiro ano do ensino médio que eu seja, e eu quero ser reclassificado para o terceiro ano do ensino médio porque eu sou muito inteligente e eu mereço, né? Vamos imaginar uma situação dessa, né? O aluno tem o direito a essa reclassificação? Não, na realidade não. Na realidade, ele teria que comprovar um diferencial no seu processo de aprendizagem. E o único diferencial que poderia ser aplicado aqui é a questão da comprovação da superdotação ou das altas habilidades aplicadas a este indivíduo. Não é uma mera liberalidade do aluno ou do seu familiar. Aliás, é um mal de toda mãe. Eu falo que toda mãe acha que o filho dela é a coisa mais inteligente do mundo, né? Coruja acha o filho dela a coisa mais linda do mundo. E nem sempre o é, não é? E aí, essa reclassificação não depende da vontade do papai e da mamãe, depende sim de uma situação peculiar a ser aplicada ou colocada à disposição do aluno no processo de aprendizagem. Tudo bem? Tá claro? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Não? Gente, uma situação que vocês não perguntaram, mas que poderiam perguntar. Qual é a diferença do EJA para o ENSEJA, né? Existe uma diferença sobre isso. O EJA nada mais é do que uma modalidade de ensino, como nós vimos lá no início desse semestre, né? Dentro das modalidades de ensino que nós encontramos a educação especial, a educação profissional e a educação de jovens e adultos, nos quais o aluno ele precisa frequentar a escola para obter o diploma no final do curso. Então, ele precisa cursar, estar na sala de aula. São dois elementos que levam em conta: a presença, o estar na sala de aula, e também as notas, que ele alcance notas nos exames finais da educação de jovens e adultos. Já o ENSEJA é uma avaliação que é aplicada anualmente e é colocada à disposição de todos os alunos, né? Os alunos que desejam, por conta da distorção e da série, comprovar ou obter o diploma do ensino, seja fundamental ou do ensino médio, ele pode fazer a prova do ENSEJA, né? Desde que haja distorção idade-série, né? A idade dele não combina com a série no qual ele está pretendendo obter o diploma, e ele precisa ser aprovado na avaliação do ENSEJA, que não é uma avaliação tão fácil. Os avaliadores irão avaliar as mais diferentes disciplinas que compõem o currículo, né? Então, vou imaginar que seja ensino fundamental. Eu quero obter o diploma do 9º ano do ensino fundamental. Eu faço a prova do ENSEJA serão avaliados as disciplinas de português, matemática, ciências, história, geografia, todas as disciplinas que compõem o currículo da educação básica do ensino fundamental, no caso 1. Tá? E assim sucessivamente. Então, a diferença é que o ENSEJA é uma prova. A reclassificação é uma prova que eu aplico ao aluno, porém, o aluno é obrigado a frequentar a escola. Essa é a diferença, tá? O ENSEJA, ele faz a prova, se ele logrou êxito, ele recebe o diploma. Se ele não logrou êxito, evidentemente, ele não vai receber o diploma. Já a reclassificação é uma prova em que vai classificar esse aluno na melhor série ou no melhor ano, equivalente à sua nota nesse processo avaliativo. Ok? Perguntas? Ô, Lúcio, Oi, por Emerson. exemplo, se ele repete uma vez, ele No quê? pode, No quê? no ENSEJA, No na avaliação, ENSEJA. Ah, ele pode prestar novamente, ter um período pode. de carência? Não. Pode. Há algum tempo atrás se discutia a necessidade dele aguardar 2 anos para fazer a prova do ENSEJA, né? Hoje em dia já existe entendimentos que a avaliação do ENSEJA ela pode ser feita anual. E detalhe, as avaliações do ENSEJA, via de regra, elas acontecem uma vez por ano na rede estadual de ensino. Tá bom? E quem faz a prova do ENSEJA é somente o Estado, tá? Os municípios, eles não aplicam avaliações do ENSEJA.
Tá bem? Respondido, Emerson? Respondido? Legal. Perguntas? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Posso já dar a prova já agora? Gente, muita gente com câmera desligada. Vamos ligar essas câmeras aí, pelo amor de Deus. Oi, Brenda. Não vi a Brenda também. Estou falando com a Brenda agora. Diga, Rafael, seja bem-vindo. Júlia, seja bem-vinda. Maria Clara, Maria Rita, Maria Paula, já falei. Quem mais? Diga, perguntas. Não, não é nenhuma pergunta. Quando eu fiz a prova do Enseja... Você fez Enseja, Leslie? Eu fiz Enseja, depois eu fiz... O exemplo na sala de aula do ensino superior. Uma aluna que fez avaliação do Enseja está no ensino superior. Fala um pouquinho da experiência, Leslie. Então, quando eu fiz a prova do Enseja, eu não tive apostila, não recebi apostila, nada. Estudei, eu parei no 6º ano, né? E aí eu fiz a prova do Enseja, eu eliminei o 6º, o 7º, o 8º e o 9º ano, né? Então, eu eliminei. Você eliminou o Fundamental 1 inteiro, né, Leslie? Inteiro, numa prova só. Né? Então, na parte da manhã, as matérias exatas e à tarde, as outras matérias. E nesse dia, tinha alunos fazendo prova do Enseja que tinham eliminado, por exemplo, só História e Geografia. Aí elas estavam fazendo de novo a prova para eliminar português, matemática. Então, assim, na época que eu fiz, isso foi 2016 mais ou menos, era assim. Agora, eu não sei se agora se tem que fazer tudo de novo, todas as matérias. Da mesma forma, Leslie, não mudou absolutamente nada, continua do mesmo jeito, tá? E é legal você dar esse testemunho, Leslie. Eu gostaria que você comentasse conosco se é uma avaliação difícil ou não. Olha, é uma prova difícil, sim, porque pega todas as séries que você não fez, né? Então, por exemplo, eu não tinha feito o 7º ano, então eu fiz, pegou todas as séries, todas as matérias, porque não pode dar só aquele ano, então tem que juntar tudo para eliminar. Então entra muita coisa que eu nem pensava que existia, mas é bem difícil, tanto é que não é qualquer um que consegue passar nessa prova, porque são provas como se fosse o Enem mesmo, não é perguntinha simples, tem interpretação de texto, tem inglês, tem matemática, equações. Então, todo o conteúdo do 6º ano ao 9º ano é nessa prova, é tudo de uma vez. Perfeito, Leslie. Mas assim, o que mais pesa é a língua portuguesa, por causa da redação, porque tem redação também. É um vestibular. Eu achei a prova do Enseja um verdadeiro vestibular, porque tem tempo, né? Tem conteúdo, tem aquela pressão da prova, né? E você tem que acertar. A redação pesa 50% da prova. Então, é bom quem deseja, nós, futuros professores, incentivar os alunos a estudar mais a redação, trabalhar bastante gramática, porque cai gramática, cai ortografia, sabe? Então, assim, é uma prova extensa, mas, assim, com conteúdo bem, bem abstrato mesmo. Mas não é uma prova impossível de fazer, né? Tanto é que muitos alcançam êxito, né, Leslie? Assim, eu costumo falar que você, e não estou jogando confete, não, porque não precisa. Você é uma boa aluna, você é dedicada, você corre atrás, não é? Mas, assim, basta ter boa vontade. A pessoa consegue, não é? E tem que estudar. Não existe milagre, gente. Milagre no sentido assim, meu Deus, me ajuda que eu preciso tirar 10 na prova. Vem uma inspiração divina e você tira 10. Não. Faça que eu te ajudarei. A gente precisa estudar, né? Deus já deu a melhor ferramenta para nós. Qual? O cérebro. Um cérebro pensante com capacidade de entender e gravar as coisas. Olha que a perfeição de Deus está aqui, não é verdade? Então, que possamos motivar os nossos alunos que precisam, né, a cursar ou a fazer o Enseja como uma ferramenta de adiantar nos seus estudos e ter um bom exemplo, como o caso da Leslie, que está terminando o curso de letras, né? E já é uma excelente professora, não é, Leslie? Então, aí quando eu fiz a prova do Enseja, que eu recebi pela Delegacia de Ensino, até o certificado... A gente Delegacia não, Diretoria de Ensino. Diretoria de Ensino. Já vou tirar um ponto da nota de legislação sua. Vem. Aí tem que ir lá na Delegacia de Ensino para retirar o certificado lá, né? Que tem certificado, tudo bonitinho.
E aí, o que aconteceu? Eu não quis fazer o ensino médio, eu não quis fazer a prova do Enseja. Porque eu vi que a primeira prova foi difícil, aí eu preferi fazer o EJA, né, que é 1 ano e meio, eu cursei tudo, graças a Deus. Passei, já fiz o Enem, já passei na faculdade, estou terminando a faculdade, graças a Deus. Tá vendo? E detalhe, com bastante esforço e perseverança, né, Leslie? Eu acho que isso que é o segredo, né? Muito Vale a bem. pena. A Leslie, assim, às vezes ela manda mensagem 1h da manhã, eu falo, meu Deus, essa mulher não dorme. Ela manda tirando dúvida, pergunta. É perseverança, é isso, não tem outra ferramenta, né? Todo mundo quer ter sucesso na sua vida, mas não adianta, gente. A gente só consegue, não existe esse negócio, eu vou ganhar na Mega Sena, vou ficar rico. Não, tem que estudar, tem que trabalhar, não existe outra forma que não seja pelo trabalho. Acredite no que eu estou falando, vai por mim. Né? Vai por mim. Principalmente os mais novinhos do grupo. Tem pessoas aqui de 17, 18 anos. Gente, trabalho, não tem outra forma. Né? E aí, fugindo um pouquinho da aula, mas só para aproveitar o exemplo da Leslie, o trabalho, essa dedicação, essa perseverança é o que nos dá força para levantar todo dia, erguer as mãos para os céus e agradecer a Deus pela saúde e força que Ele nos dá todos os dias, né? Para fazer sempre o melhor benefício do outro. Independente da crença ou da ausência de crença, que a gente precisa respeitar aqueles que eventualmente não acreditam, mas ou acreditam numa força, seja da natureza, não sei da onde, enfim, mas assim, é o trabalho, a gente só consegue as coisas com o trabalho da gente, não é verdade? Então vamos lá, chegamos, valeu Leslie pelo exemplo, obrigado por ilustrar aí, dar elemento próprio para que possamos exemplificar o nosso exemplo, né? Por conta do nosso exemplo. Bom, gente, com relação a essa reclassificação, existe mais um fundamento que eu gostaria de passar para vocês, é a necessidade e o elemento que leva em conta o processo histórico do aluno, né? Em didática, a gente costuma falar muito isso para os alunos, sobre as competências didáticas, né, as competências de aprendizagem e as influências que existem no processo de aprendizagem do aluno. O aluno, quando ele vai para uma sala de aula, ele traz uma historicidade e o professor ele precisa levar em conta esse elemento histórico do aluno, né? Seja elemento humano, seja o elemento político-social, seja o elemento cultural do aluno. São elementos que vão influenciar no processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor ele precisa estar atento a isso. E este processo de reclassificação, ele leva em conta essa bagagem histórica que o aluno traz e que, de alguma forma, vai contribuir com o seu processo de ensino e aprendizagem, ok? São essas competências, né, que o exame também vai avaliar esses elementos. Às vezes ele não sabe, logicamente, que 2 vezes 2, ele não tem aprendido, por exemplo, que 2 vezes 2 é 4, né? Mas ele não consegue cientificamente comprovar isso para vocês, né? Para nós. Mas o processo histórico desse aluno demonstra que ele desenvolveu uma competência de executar uma operação matemática de multiplicação, sem passar por um banco da escola. Não estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo tosco para vocês, mas ele não precisou de um professor para ensinar ele que 2 vezes 2 é 4. Ele aprendeu isso na lógica, ou observando, ou em contato com outras pessoas. É um elemento de aprendizagem. E isso precisa ser levado em consideração. Tudo bem? Tá certo? Bom, com relação ao espírito flexibilizador, nós podemos também observar a questão da abertura, né? Que são elementos como esse da reclassificação que tem como premissa observar ou verificar o rendimento escolar, né? O desempenho desse aluno. Ele não conseguiu comprovar documentalmente, mas através de uma avaliação bem construída, que vai trabalhar com competências e habilidades, como a Leslie mesmo deu no exemplo dela, uma prova difícil, o avaliador vai conseguir mensurar qual seria o melhor elemento para reclassificar esse determinado aluno. Não é? A ideia, gente, nesse espírito flexibilizador, como essa competência voltada para a reclassificação, é
melhorar e aprimorar cada vez mais o currículo da educação. O currículo que é um dos maiores desafios da educação básica, né? Tentar entender ou criar um caminho que facilite ou que proporcione um processo de aprendizagem mais adequado. E aí eu pergunto para vocês, o que é o currículo? Alguém poderia dar uma ideia daquilo que entende por currículo? Lúcio. Oi. Bom, você está falando em relação à organização escolar, né? Currículo é basicamente, pelo menos até onde eu sei, é uma maneira de padronizar o ensino, onde o estado, o município ou o governo especifica o que o aluno precisa aprender em determinados anos. Exatamente, Matheus. É isso, né? O currículo, ele deriva de uma expressão latina que é o curriculum, né? Vamos pensar lá no currículo vitae, que cada um faz aí para entregar, para buscar um emprego, que normalmente. O que é esse currículo? Nada mais é do que um caminho, o caminho a ser percorrido para alcançar alguma coisa. O currículo da escola nada mais é do que o caminho que eu preciso percorrer para alcançar o meu processo de aprendizagem. E aí, esse currículo, ele vai estabelecer aquilo que precisa ser trabalhado com os alunos, né? E esse currículo vai estabelecer uma matriz curricular nas mais diferentes áreas, nas ciências, na língua portuguesa, na matemática, na língua inglesa, na química, na geografia, na história, na física, na educação física, nas artes, em todas as áreas do conhecimento. Portanto, é um caminho a ser percorrido. Isso é o currículo, né? E a ideia de você trabalhar com a flexibilização é observar as características locais desse currículo a ser trabalhado. E aí surge a BNCC, não é? Eu sei que muitos de vocês, lá na aula de didática com o professor Bruno, os alunos do primeiro ano, já os alunos do terceiro e do quarto ano de letras, tiveram aula sobre o currículo comigo, né? E nós vimos e nós já observamos que este currículo, atualmente, ele é observado ou precisa observar a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. O que é essa BNCC? A BNCC ela vai estabelecer competências e habilidades nas mais diferentes áreas do conhecimento, seja na ciência, na matemática, na geografia, na história, na língua inglesa, na língua portuguesa, etc, etc, etc. Quais as competências e quais as áreas, quais os assuntos que eu preciso trabalhar com os meus alunos. E não só trabalhar, eu preciso desenvolver com os meus alunos. Essa é a ideia do currículo, né? E este currículo, ele precisa também abordar aspectos locais, né? A ideia é que o currículo trabalhado no Pará, lá na cidade de Santarém, no estado do Pará, seja o mesmo trabalhado na cidade de Canas, aqui perto de Lorena, né? Que tem um currículo igual, parecido, né? Sem a dificuldade de se observar também os aspectos locais. É uma autonomia, é uma regra de flexibilidade. Eu não preciso fechar um currículo ou criar um currículo estanque que não me permita ou que não possibilite uma abertura para assuntos locais. Vamos dar um exemplo para esclarecer aqui. E os alunos de biologia, Ana Clara, eu estou vendo a Ana Clara aqui da biologia, se tiver mais alguém, me ajude aqui, né? Na área de ciências. Se eu perguntar para vocês, a mesma fauna e flora que tem em Guaratinguetá é a mesma que eu encontro lá em Manaus? Sim ou não? A fauna e a flora de Guaratinguetá é a mesma de Manaus, no estado do Amazonas? Sim ou não? Não. Não? Maria Rita falou que não. É isso mesmo? Quem não é da biologia, concorda com a fala das colegas? Sim ou não? Sim. Concorda? Sim. Concorda. São situações diferentes, não é? Nós sabemos que no Brasil, e me corrijam os alunos da biologia, que se eu estiver falando besteira, nós temos 6 biomas diferentes, né? Olha só, 6 biomas com características diferentes. E aí, eu vou, evidentemente, pelo currículo, pela BNCC,
tratar dos 6 biomas. Isso é fato. O aluno precisa conhecer os 6 biomas. Mas nada impede que na minha localidade, onde eu estiver trabalhando isso com os meus alunos, que eu dê exemplos específicos dos biomas da minha região. Por que isso? Para facilitar o processo de aprendizagem do meu aluno. Olha que coisa maravilhosa, gente. Mostrar para o aluno aquilo que acontece perto dele. Esse é o segredo da coisa. Torna-se concreto, palpável para o aluno quando eu conheço. Se eu falar para vocês que isso aqui é um copo, vocês concordam que isso aqui é um copo? Sim ou não? Concordam, porque vocês conhecem isso aqui, Sim. vocês já viram isso aqui. Agora, se eu chegar lá para o meu filho, para o Guilherme, de 1 ano e 10 meses, e falar para ele assim, ó, isso aqui é um alienígena, ele vai ficar na dúvida? Pode ser que ele fique. Por que ele vai ficar na dúvida? Porque ele não conhece isso aqui, né? É novo para ele, não é? Eu estou dando esse exemplo para vocês saberem. É necessário e fica mais claro para o indivíduo quando ele conhece, quando ele vivencia, quando ele experiencia algo próximo deste meu aluno. Essa é a ideia dessa flexibilização por parte do currículo como um todo. Tá claro? Ficou claro? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? E a BNCC, minha gente, ela tem esse papel, né? A BNCC tem esse papel primordial de apresentar caminhos para que esse currículo seja bem aprendido pelo meu aluno. Não é aprendido com E, não. É apreendido com 2 Es. Põe 2 Es aí. Por que esse apreendido com 2 Es? No sentido de retenção, de absorção daquele conhecimento. É o apreender, né? De conhecer, de encontrar significado neste processo de ensino e aprendizagem que é tão fundamental para os nossos alunos. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Alguma colocação? Não? Pessoal, falta 1 minuto para a nossa aula terminar aqui nesse primeiro momento. Eu vou enviar um novo convite para vocês, tá bom? Então, aguardem um pouquinho. Se quiser ir desligando, fiquem à vontade. Eu já mando o convite daqui a pouquinho para vocês. Acesse e a gente volta com a nossa aula. Até já, pessoal. É.